Semana passada eu comecei a conversar um pouquinho com vocês sobre Páscoa, essa festa que foi instituída por Deus, primeiro para o seu povo, os judeus, né? A Páscoa, a primeira Páscoa, ela acontece ali em Êxodo, no capítulo 12, e um pouquinho antes, na verdade, um dia antes de Deus livrar seu povo do Egito, das mãos de Faraó, Deus vem e dá uma ordem ao povo, dizendo que eles deveriam comemorar uma festa, fazer uma grande festa, porque no dia seguinte Ele iria livrá-los, né, daquele lugar. O povo de Deus, os judeus, passaram mais de 400 anos ali no Egito, e nos últimos anos as coisas foram intensificando, ficou a vida dos judeus ali naquele lugar, foi cada vez mais ficando mais difícil, né, os trabalhos pesados, a opressão, e vivendo como escravos ali naquele lugar. E Deus, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo e decidiu então enviar Moisés para libertar o povo lá do Egito, né? E Deus está prestes a livrar o povo lá do Egito, e Deus envia pragas, e seriam 10 pragas. Depois da 9ª praga, Deus vem e diz para eles o seguinte: olha, agora vocês vão comemorar uma festa, e esta festa é estatuto perpétuo, vocês devem comemorar para sempre esta festa, sobre o que eu vou fazer, na verdade, na vida de vocês, e vou livrá-los e vou libertá-los. E ali Deus institui então a Páscoa, e os judeus desde então, todos os anos, no mês de Abib, no 14º dia do mês, eles comemoram a Páscoa do Senhor. E a pergunta para nós é: qual é a relação da Páscoa conosco, né? Será que a gente celebra a Páscoa ou não? É de forma literal a celebração, a festa da Páscoa para nós hoje? Ou existem verdades espirituais que estavam por trás dos elementos, das figuras que estavam dentro daquela festa ali, que se aplicam às nossas vidas hoje também? Então, essas perguntas, na verdade, que nós estamos tentando responder nestes dias aqui. Algumas coisas bastante interessantes, como eu comecei falando na semana passada. Na verdade, essa festa, vários elementos ali que a gente encontra na festa, tanto o cordeiro que deveria ser imolado, tanto o sangue que deveria ser derramado, tanto as famílias reunidas, tanto o sangue no umbral da porta, né? Tem muitos significados, na verdade, que se aplicam nas nossas vidas hoje. Mas tem coisas muito interessantes também. Por exemplo, na semana passada eu li, né, já li, mas vou reler hoje, Êxodo capítulo 12, nos versículos 1 e 2, diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Ou seja, Deus, Ele estabelece a festa, e Ele diz: isso aqui vai ser tão importante no calendário de vocês, que vai mudar o calendário de vocês. Para vocês o começo do ano não vai ser mais no começo do ano como era, agora o ano vai começar, o mês do ano vai começar de acordo com o mês que é celebrada essa festa, que é a Páscoa, no 14º dia deste mês. É o mês de Nissan, tanto que hoje para nós esse mês seria mais ou menos março, abril, por isso que nós celebramos a Páscoa mais ou menos nessa data aqui. Mas para os judeus, na verdade, é ali onde começaria o ano deles. O ano começava agora a partir do mês daquela festa. E aí no versículo 13 diz o seguinte: falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Olha que interessante, nesse mês aqui que Deus estabeleceu, Deus disse: no 10º dia deste mês, vocês já vão começar o preparo para a festa. Vocês vão pegar o cordeiro e já vão começar a observar o cordeiro, ver se o cordeiro tem uma perninha quebrada, ver se tem algum defeito. Eles não imolariam, não matariam o animal no mesmo dia que eles pegariam o animal. Deus diz o seguinte: é no 10º dia que vocês vão pegar o cordeiro. Mas aí no versículo 5 e 6 diz o seguinte, no 6: vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Detalhe importante, porque como eu disse na semana passada, o que está acontecendo ali naquela festa da Páscoa era uma sombra do que aconteceria, que se concretizaria na verdade na morte e na ressurreição de Jesus.
Então, figuras, as coisas que estão acontecendo ali, estão apontando para a pessoa de Jesus e para o sacrifício de Jesus que aconteceria um dia. Então, informação importante e interessante aqui, Deus disse para o povo o seguinte: no 10º dia, vocês pegam o cordeiro, só que só no 14º dia vocês imolam o cordeiro, e no final da tarde, no crepúsculo do dia, ele diz: vocês vão matar o cordeiro e comer ali, fazer a festa com a família de vocês. Se você for para o Novo Testamento, você vai ver que é exatamente o que acontece com Jesus. Em João, no capítulo 12, você vai ver que vai contar, na verdade, os dias. Tem um texto que diz que, deixa eu ver se está aqui, versículo 13, se é isso que está aqui, é isso mesmo. Ó. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha, João 12, 13, vou ler. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Ok, o que acontece? Eu fiz as contas e eu juntei nos evangelhos as informações, e exatamente a conta bate dos dias. Dia 10, na verdade dia 10 do mês é o dia que Jesus estava entrando em Jerusalém e se preparando para a sua morte. Como é que você sabe disso? Em João vai dizer que 6 dias antes da Páscoa, Jesus estava em Betânia, e em Betânia, quando ele vai lá ressuscitar seu amigo Lázaro. E aí um pouquinho depois diz que no dia seguinte, Jesus sai para ir para Jerusalém. É a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ou seja, se 6 dias antes ele estava em Betânia, e se no dia seguinte ele estava entrando em Jerusalém, a gente sabe pela conta de que no dia 10, porque 6 dias antes, dia 14, 6 dias antes, 14, 13, 12, 11, 10, 9, dia 9 Jesus estava em Betânia, dia 10 ele está entrando em Jerusalém. Eu não vou ler todos os textos para vocês, eu tenho aqui anotado, depois posso até compartilhar com vocês, mas os textos, os evangelhos, você vai juntando e você vai vendo o que Jesus faz em cada dia, do dia 10 até o dia 14, que foi o dia que o cordeiro foi imaculado. A ordem era: no crepúsculo do dia, no final do dia, o cordeiro deve ser morto. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus. No 14º dia, no crepúsculo do dia, o que acontece? Jesus é morto. Então a gente vai vendo essas figuras, a gente vai vendo o tipo e o antítipo, a figura e o cumprimento da figura. A festa da Páscoa, que na verdade estava apontando para aquilo que Deus faria. Essa é uma das coisas curiosas e interessantes sobre a data, os dias certinhos, né, que Deus estabeleceu lá atrás, e a gente vê se cumprindo também até na crucificação de Jesus. E talvez você esteja perguntando: Gui, eu não estou na escola teológica, eu não estou aqui para receber essas informações, mas deixa eu te dizer uma coisa, esse tipo de informação para nós é muito poderoso. Talvez você não esteja pegando, mas sabe por que é muito poderoso? Porque esse Deus, ele se preocupou em estabelecer algo há milhares de anos atrás e dizer o seguinte: olha, isso aqui é o que vai acontecer, é sombra do que eu vou fazer, é no dia 10, vai ser preparado no dia 14, vai ser entregue, e lá no Novo Testamento se cumpre exatamente a maneira que Deus havia estabelecido. Isso me mostra o que? Isso me prova, isso me mostra o caráter do Deus que eu sirvo, isso me prova de que Deus é fiel à sua palavra, isso me prova que aquilo que Deus fala, Ele cumpre, até coisas que a princípio parecem superficiais. Se Deus falou, Ele cumpre aquilo que Ele falou, e é por isso que esse tipo de informação é poderosa para as nossas vidas, porque tem momentos que a gente pode até pensar: puxa, será mesmo que Deus vai cumprir? Será que Deus vai fazer mesmo no tempo determinado dEle? Será que Deus ele vai fazer da maneira que Ele falou que Ele iria fazer? Querido, a nossa confiança está em um Deus que é imutável, a nossa confiança está em um Deus que não muda de ideia, a nossa confiança está em um Deus que anuncia e realiza aquilo que anunciou, a nossa confiança está num Deus que promete e cumpre aquilo que prometeu. Então você começa a ler a Bíblia e você começa a ver, através destas coisas, o caráter de Deus. Deus não muda, Ele fala, Ele cumpre, Ele realiza nos pequenos detalhes. Olha que coisa interessante, a ordem de Deus era que o cordeiro deveria ser o quê? Sem defeito, não encontrar no cordeiro um defeito. Pilatos, quando levam Jesus a Pilatos, o que é que Pilatos fala sobre Jesus? Está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 4, então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem
crime algum. Ele não tem pecado, ele não tem erros, não tem nada que nós podemos falar sobre ele para colocá-lo nesta cruz. O Cordeiro deveria ser sem pecado, sem defeito nenhum. 4 dias eles estão ali avaliando, vendo, será que tem alguma coisa, tem algum defeito? Não, o Cordeiro é perfeito, ele não tem nada que esteja fora do lugar para ser imaculado. E a mesma coisa acontece, eles olham para Jesus, Pilatos olha para Jesus diante dos sacerdotes, ele diz, não tem nada que eu possa acusar este homem, ele não fez nada para estar aqui ou ser crucificado. Em Êxodo, no capítulo 12 ainda, no versículo 46, Deus também deu uma ordem sobre o animal e disse, o cordeiro deverá ser comido numa só casa, não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Vocês vão assar o bichinho, vão cortar, vão derramar o sangue dele, não vão comer o animal com sangue, mas tem uma ordem, não vai quebrar nem o osso do cordeiro. Quando você olha para o cumprimento, quando você olha para Jesus, foi exatamente o que aconteceu. Os 2 homens que estavam ao lado de Jesus, pregados em uma cruz também, tiveram os ossos de suas pernas quebrados, mas não Jesus. Olha o que diz em João 19, 31 a 36. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação, e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados, e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois de outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, ou seja, eles iriam também quebrar a perna de Jesus. Quando chegaram, porém, em Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade para que também vocês creiam. Olha só o que está acontecendo. A palavra se cumprindo, aqui mais uma vez nós vemos o caráter do Deus que nós servimos, foi dito, não quebre osso do cordeiro. Os soldados foram ali para quebrar as pernas daqueles que estavam crucificados, só que eles chegaram em Jesus e Jesus estava morto. Olha o que Jesus fez. Jesus entregou o seu Espírito. Jesus que disse, chega, basta, está consumado, está entregue, eu entrego a minha alma ao Senhor. E então ele morre ali, e isso acontece para que a palavra se cumprisse. Se Jesus não tivesse morrido antes daqueles homens ali, ele teria tido suas pernas também quebradas, e aí não haveria o cumprimento daquilo que Deus havia anunciado. Mas Deus é fiel em cumprir aquilo que ele fala. Osso nenhum vai ser quebrado. O profeta Isaías profetizou, o profeta Isaías não, o salmista disse no Salmo 34, 20, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Aqui ele está falando sobre o Messias, sobre Jesus. Preserva os ossos dele, nenhum osso será quebrado. E assim foi feito, porque aquilo que Deus fala, aquilo que Deus determina, ele faz e acontece. Nos pequenos detalhes. Nos pequenos detalhes. Às vezes é difícil de nós compreendermos isso, porque diante de um grande Deus a gente pensa, este grande Deus que domina o céu e a terra, será que Ele está preocupado com os pequenos detalhes? Será que Ele está preocupado com a minha pequena dor? Será que Ele está preocupado com esse probleminha? Ele tem um problema do mundo inteiro para resolver. Ele vai resolver essa minha dor? Aqui a gente vê um Deus de detalhes, um Deus que está escrevendo a história, um Deus que está cuidando de tudo para que os seus planos se cumprem e aquilo que Ele falou seja realizado. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Cordeiro, aplauda o Senhor, isso é maravilhoso. Nós podemos fazer a seguinte pergunta, tá? Porque a gente encontra muitas figuras ali, né? Naquela festa que Deus havia determinado que o povo celebrasse. A gente tem o cordeiro, a gente tem sangue, e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que esse sangue nos traz, como isso se aplica nas nossas vidas. Mas por que um animal, né? Por que um animal deveria ser sacrificado
pelas pessoas. Na verdade, essa figura do animal, é claro que o sangue do animal era derramado para que o pecado das pessoas fosse expiado, mas a pergunta é por que não uma outra coisa, uma pessoa? Porque, na verdade, existe um significado por trás disso aqui, animal, porque animal não tem pecado, animal é racional, animal não escolheu pecar. Nossa, que cachorro pecaminoso esse, hein? Seu pecador, seu cachorro, eu vi lá, se aprontou uma. Então, era a figura de alguma coisa que não tinha pecado para substituir alguém com pecado. Não poderia se oferecer o sacrifício por uma pessoa, afinal, todos pecaram. Como é que você vai pagar o pecado do outro com alguém que é pecador também? Não, é por isso que o Cordeiro Imaculado, Jesus na cruz, foi sem pecado. Para pagar pelos pecados precisava de algo que não tinha pecado. O animal não tem pecado, então sacrifica um animal. Essa figura do animal sendo crucificado, que não havia pecado ali no animal, entrando no lugar, pagando um preço pelo pecado das pessoas. Então, por isso, um animal. Agora, o que esse animal morto, significava? O que Jesus morto e ressurreto significa para nós? Se você olhar para a história mesmo, de forma literal, o que representou para aquelas pessoas? A celebração daquela festa, o que aconteceu pelo fato de eles terem festejado e obedecido a Deus ali, naquela festa de pegar um animal, matar um animal, sacrificar um animal, escorrer o sangue do animal, pegar o sangue do animal, passar nos umbrais das portas. O que isso trouxe para eles? Salvação, redenção, libertação. Eles deixaram o lugar onde eles estavam no cativeiro, e por conta do sangue foi que eles foram poupados e salvos, para que então no dia seguinte pudessem sair daquele lugar que eles estavam há tanto tempo, e agora irem em direção a este lugar que Deus tinha preparado para a vida deles. Então, quantos benefícios o sangue trouxe para aquelas pessoas. Agora é interessante que quando a gente começa a falar sobre o sangue, não bastava o sangue do animal, porque mataram o cordeiro, pegaram o sangue por si, sem ser aplicado, não salva ninguém. Se eles tivessem só matado o animal, sangrado o sangue do animal lá, escorrido o sangue do animal, colocado num potinho e deixado no canto, eles iriam ter sido salvos, poupados, livrados da morte? Não. O anjo da morte iria passar ali, entrar na casa, ia trazer destruição e morte naquele lugar. O que livraria aquelas pessoas da morte? O que pouparia aquelas crianças dentro daquelas casas de não morrerem? Era o sangue aplicado nos umbrais da porta. A gente precisa entender isso, porque não basta o sacrifício de Jesus. Não basta Jesus ter morrido em uma cruz e ter derramado o seu precioso sangue naquela cruz. E Ele fez isso por todos, por todas as pessoas. Mas isso não significa que todas as pessoas serão salvas. Isso não significa que todas as pessoas serão guardadas. Isso não significa que todas as pessoas vão deixar o Egito, esse lugar de escravidão e de onde estávamos sendo assolados pelo tirano Satanás, como assim no Egito, por aquele tirano faraó, e sairmos para a terra prometida. No texto o que diz é o seguinte: as pessoas que conseguiriam viver esse novo seriam aquelas que passassem o sangue na porta. Como que isso se aplica nas nossas vidas? Qual que é o umbral da porta na nossa vida? Apocalipse 3:20, eis que estou à porta. O que é porta? Coração. Eis que estou à porta. Aquele que abrir e bato, aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei ali e serei com ele e ele comigo, Deus dizendo. O que é a porta na nossa vida? Qual que é o umbral da porta na nossa vida? São os nossos corações. Ou seja, não basta o sacrifício de Jesus, não basta o sangue de Jesus precioso ter sido derramado, se eu não me apropriar deste sangue.
se eu não pegar este sangue, se eu não passar este sangue nos umbrais da porta. O que livrou aquelas pessoas da morte, da destruição, não foi simplesmente o fato do sangue ter sido derramado, mas foi o fato de eles passarem o sangue nos umbrais. Ou seja, não é o simples fato de Jesus, simples fato não, maravilhoso o fato de Jesus ter morrido e derramado o seu sangue na cruz, mas é eu me apropriar deste sangue, é eu receber da vida de Jesus, é eu reconhecer Ele como Senhor e Salvador da minha vida. É isso que me livra deste lugar do Egito de escravidão, é isso que me possibilita ir em direção a este lugar que Deus tem para a minha vida, é isso que me livra da morte eterna, é isso que me salva, é isso que me liberta. Pode aplaudir, Deus é bom. A morte, o sacrifício de Jesus, isso aqui está parecendo mais uma aulinha de escola bíblica, mas são coisas muito importantes que a gente precisa saber. A gente precisa entender, porque às vezes a gente não entende nem o que está acontecendo. O que o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus nos traz. Por que a gente vive essa vida que a gente vive hoje? O que será que aconteceu nesse sacrifício? E são estas coisas que a gente precisa entender, receber revelação e aprender. Através do sacrifício, através do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, nós recebemos alguns benefícios. Coloquei alguns aqui. Primeiro ponto, eu coloquei: apagou os nossos pecados. Quando você vai estudar numa escola bíblica, teologia, você vai aprender estas coisas. O sangue de Jesus foi um sangue expiatório, expiação. No Antigo Testamento, muito comum isso. Você vai ver que é exatamente o que acontecia. O sangue do animal, ele servia para expiar o pecado do povo. O que significa isso, expiar? Na verdade, a palavra expiação, expiar, significa acobertar, cobrir. Porque sangue de animal não tinha poder, capacidade para perdoar, então cobria. Era como se fosse uma resolução temporária, ou seja, até Jesus vir. Até Jesus resolver o nosso problema de uma vez por todas, a gente precisa resolver esse problema aqui por enquanto. Sabe por que precisa resolver esse problema por enquanto? Porque todo mundo pecou, a gente pecou, você pecou, todo mundo pecou. E acontece que existe um Deus que é justo, existe um Deus que é santo, existe um Deus que é puro. Diante da santidade de Deus, da pureza de Deus, Deus não tem como, Ele não compactua com o pecado. Então Deus, quando Ele olha para o pecado, isso acende a ira de Deus, não contra o pecador, mas contra o pecado. E a ira de Deus iria me consumir e te consumir. Então, para a ira de Deus não consumir o pecador, o que é que eles faziam? Espia, cobre. Assim, por algum tempo, a justiça de Deus não vai cair sobre as nossas vidas. É isso que acontecia no Antigo Testamento. Então o sangue, eles ofereciam sacrifício, derramavam sangue e os pecados do povo eram perdoados. Uma vez ao ano, é claro que eles faziam sacrifícios semanais, diários, o tempo inteiro, mas uma vez ao ano, como representante do povo, o sumo sacerdote ia lá no Santo dos Santos, representando todo o povo, representando a nação, oferecia um sacrifício para expiar o pecado de toda uma nação, de todo o povo. Só que a gente vai ver que através da palavra de Deus, a gente vai ver que também nós temos um sacrifício que ele também foi expiatório. Nós temos um sangue que foi derramado e que foi expiatório. Só que melhor ainda, porque o sangue do animal acobertava ali, o sangue do animal não era permanente, ou seja, pecava, tinha que oferecer sacrifício. Todos os anos o sacerdote ia lá, o sumo sacerdote, e oferecia mais um sacrifício em favor de todo o povo. Afinal, durante o ano o povo pecou pra caramba. Esse ano, Deus, foi cada pecado, cada coisa feia que esse povo fez que você não sabe, Senhor. Então uma vez por ano o sumo sacerdote tem que ir lá e tem que oferecer um carneirão bem grande, que é para ver se o pecado do povo é acobertado, para a justiça de Deus não cair sobre o povo. Só que olha que coisa maravilhosa, quando a gente olha para o Novo Testamento, o escritor de Hebreus vai dizer o seguinte, no capítulo 9, versículo 26, ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Ele está dizendo uma vez por todas. Antes precisava um monte de vezes,
Antes o sacrifício era feito anualmente, semanalmente, mas ele está dizendo, com o sacrifício do Cordeiro Imaculado sem pecado, é uma vez só, foi uma vez, o Cordeiro Perfeito foi lá e pagou um preço, e agora não precisa ficar sendo pago. É por isso que hoje a gente não vem com uma ovelhinha para a igreja, é por isso que ninguém traz um cabritinho na igreja, porque já foi pago, o Cordeiro Imaculado já foi lá, e uma vez por todas, para sempre, agora nós temos perdão no sangue de Jesus. Segunda coisa, propiciação, uma palavrinha, quando você vai estudar sobre esse assunto, sobre redenção, sobre salvação, sobre sangue de Jesus, sobre sacrifício de Jesus, estas são palavras que você vai encontrar quando você estuda sobre isso. Propiciação, que negócio é esse, Gui? A origem dessa palavra, prop, que significa perto de, juntar, tornar favorável. Tornar favorável me parece muito com graça, porque graça é favor imerecido. Tornar favorável, estender graça, favor imerecido. Propiciação é Deus dando ao homem aquilo que o homem não merece. Misericórdia, ao contrário disso, misericórdia de Deus é Deus não dar para a gente o que a gente merece. O que eu mereço? Juízo. O que eu mereço é que Deus me castiga, porque eu sei dos meus pecados e das minhas falhas, mas Ele é misericordioso e não me dá aquilo que eu mereço. Só que Ele não é só misericordioso, Ele é gracioso. Ele me dá aquilo que eu não mereço. Eu não mereço ser abençoado, mas Ele me abençoa. Eu não mereço perdão, mas Ele me perdoa. Olha o que diz em 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Ou seja, não foi a gente que fez não, gente. Não é que eu amei a Deus. Aí ele vai dizer o seguinte, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E o texto está dizendo o seguinte, gente, vocês não podem achar que é porque vocês amaram a Deus. Não, Deus, sabe o que é? O Senhor me amou porque eu sou muito bonzinho. O Senhor me amou porque eu te amei muito, e aí o Senhor me amou. Isso aqui está falando sobre graça. Ele está dizendo, Deus é amor, Ele nos ama independente de qualquer coisa. Ou seja, Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Foi Ele que nos deu de presente. Não é porque a gente merece, não é porque a gente é bonzinho. Isso é graça, favor e merecido. Ou seja, Jesus na cruz, Jesus morto, Jesus ressurreto, o sangue de Jesus naquela cruz por nós, não é porque, nossa, nós amamos tanto a Deus e a gente merecia mesmo que Deus fizesse algo por nós. Nós não merecíamos nada, mas Ele entregou tudo que Ele tinha porque Ele nos amou. Quantos podem agradecer a Jesus por isso? Terceira coisa, Ele nos substituiu. Substituição. Ele nos substituiu. Quem que deveria estar na cruz? Jesus? Não, você. Eu. Ele carregou sobre si toda a nossa iniquidade, os nossos pecados. Ele carregou de quem? Da gente. Ele foi o nosso quê? Substituto. Ou seja, Ele foi lá e fez algo que era para eu fazer. Ele foi lá e foi morto numa cruz, mas quem merecia ser morto era eu e era você, porque fomos nós que pecamos. Jesus não pecou. Não foi Jesus que pecou, não foi Jesus que está lá na cruz. Oh Senhor, eu estou pagando aqui pelos meus pecados. Não, o Cordeiro Imaculado foi por uma cruz. O Cordeiro sem pecado nenhum foi por uma cruz. Ele nos substituiu. Aquilo que era para, o preço que era para nós pagarmos, Ele foi lá e pagou. Olha que interessante, agora sim, o profeta Isaías, quando ele está falando sobre Jesus, olha o que ele diz. Não sei se você já reparou nisso, mas é um texto bastante conhecido, mas olha a maneira que ele coloca. Isaías 53, versículos 4 a 7, diz assim, certamente, Ele quem? Jesus, Ele tomou sobre si o quê? As nossas, a minha, a tua, enfermidades, e o que? As nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, as nossas enfermidades. Ou seja, ele nos substituiu. Ele foi lá e entrou no nosso lugar. Ele foi lá e disse: não, deixa comigo, eu vou fazer isso aqui, para que muitos sejam abençoados, beneficiados, para que muitos tenham saúde, para que sejam curados, para que tenham paz. Eu vou viver isso aqui, eu vou viver sem paz por algum momento, para que muitos tenham paz. Eu vou sofrer dores, mas para que eles tenham saúde. Ele nos substituiu naquela cruz. Quando a gente fala de Páscoa, a gente está falando de tudo isso. Às vezes a gente entra na Páscoa, e não tem pecado nenhum trocar um chocolatinho maravilhoso, dá chocolate mesmo. É uma data boa para você trocar um chocolate. Mas o que é a Páscoa? O que Deus estabeleceu nessa festa, quais são as figuras, o que isso representa, como nos abençoa, como isso chega nas nossas vidas hoje. Uma quarta coisa, Ele nos redimiu. Redenção. Essa palavra na Bíblia, redenção, ela está muito ligada ao resgate. Resgatar. Redenção, resgatar. Você vai ver no Antigo Testamento esse termo sendo muito usado. Para redimir, para levar redenção. Era alguém que ia resgatar ou pegar de volta, pagar um preço por alguma coisa ou até alguém. Por exemplo, você vai ver a história de Ruth, de Boaz. Ele é um tipo de Cristo. Ele é uma sombra, uma figura que aponta para Jesus. O que é que ele foi? Boaz, o resgatador. O que é que Boaz fez? Ele comprou o passe. Ele pagou um preço. E é muito interessante a maneira que Deus estabeleceu as coisas, até no Antigo Testamento. Isso revela a nós o coração de Deus. Por exemplo, para resgatar, para redimir, para pagar um preço, não era de qualquer jeito que se fazia isso. Você vai ler na história lá de Boaz, você vai ver que ele quis comprar o passe, ele quis pagar, ele quis redimir Ruth, sua sogra, Noemi, mas ele não podia fazer isso de qualquer jeito. A lei era a seguinte: a pessoa mais próxima, o parente mais próximo tinha por direito resgatar aquela pessoa ou alguma coisa, pagar um preço por aquela pessoa ou por alguma coisa. Tanto que Boaz, quando ele vai fazer o resgate, ele não pode, ele tem que primeiro perguntar se tem alguém da família mais próxima do que ele, para ver se tinha alguém interessado para comprar o passe. Se alguém chegasse na frente dele e fosse mais próximo, compraria o passe. Não tinha ninguém, ele foi lá e comprou, resgatou, pagou um preço. Mas o que isso nos mostra? É claro, o caráter de Deus, a maneira que Deus trabalha. Por que Deus estabeleceu leis e estabeleceu, por exemplo, deste jeito? Porque é claro, uma pessoa que fosse resgatar uma outra pessoa, se fosse alguém distante, por exemplo, iria resgatar talvez por um mero um desejo próprio, às vezes, de ter aquela pessoa, ou de comprar um escravo ou algo do tipo. A chance disso acontecer com uma pessoa muito próxima era muito menor. Provavelmente o que aconteceria é um parente, alguém muito próximo, encontre alguém numa situação muito difícil e resgata e paga um preço, ou por uma terra ou por uma pessoa, mas não com a intenção de escravizar aquela pessoa ou pegar uma terra daquela pessoa, mas mais de ajudar do que qualquer outra coisa. E você vai ver a maneira que Deus vai estabelecendo as coisas, e você começa a ver e entender mais sobre o caráter de Deus e como Ele trabalha. Até nas leis que para nós, lei não, até nas leis que Deus estabeleceu, você vê ali o coração de Deus. Redenção fala sobre alguém que pagou um preço.
nós tínhamos uma dívida impagável. Não teria como pagarmos essa dívida que tínhamos. Mas Deus decidiu ir lá e redimir. Falar, quanto que é a conta? A conta não pode pagar com dinheiro, é com sangue, porque sangue representa a vida. É com uma vida que tem que pagar. Então, eu vou pagar o preço necessário para que eles possam viver em liberdade. Mateus 20, 28 diz assim: tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Apocalipse 5,9 diz assim: entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, de tal maneira que agora não existe mais judeu nem gentil, porque antes é assim que separava, é povo e não povo, é judeu e gentil. Em Apocalipse, João está dizendo aqui o seguinte: não, nós fomos comprados pelo sangue, ou seja, agora é gentil, é judeu, todos nós somos povo, todos nós somos povo de Deus, todos nós fomos comprados por um preço que não teria como nós pagarmos por este preço. E deixa eu te dar uma notícia: se você foi comprado, se você é povo, isso significa também tantas outras coisas que às vezes a gente não para pensar. A gente não para pensar. Às vezes as pessoas pensam que, por exemplo, todos somos, filhos de Deus. Não somos não. Todo ser humano é criação de Deus, foi Deus que criou. Mas não é todo ser humano que é filho e filha de Deus. Todo mundo é criação, nem todos são filhos. João 1,12 diz: mas a todos os que creem em seu nome, esses são filhos. Quem que é filho? É quem crê nele, é quem entregou sua vida a ele, se torna filho e filha de Deus. Mas a todos os que recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos, chamados filhos e filhas de Deus. Quem é filho e filha de Deus? É quem recebeu, que recebeu esse poder de ser chamado de filho e filha. E deixa eu te dizer uma coisa: se você foi comprado, se você recebeu, você é filho, você também é, sabe o que? Você faz parte da família, você é herdeiro. Você é cordeiro em Cristo Jesus. Aí tem gente que não crê e começa a ler a Bíblia e fala: mas não estou vivendo. Sim, porque não é para você, porque o que está aqui é para filho e para filha, não é para toda a criação. Agora deixa eu te dar uma notícia: se você é filho e para filha, você pode pegar a Bíblia e mastigar, porque é para você. As promessas que são liberadas, o que Deus diz é para você. Eu sou filho, eu sou filha, eu sou herdeiro, eu sou cordeiro, eu faço parte do povo de Deus, seja gentil, seja judeu. Eu fui escolhido, eu fui comprado por alto preço. Quantos benefícios nós recebemos? Pagou os nossos pecados, nos abençoou mesmo que nós não merecíamos nada disso. Morreu no nosso lugar, nos substituiu. Pagou o preço que era devido. E sabe o que Ele fez também? Nos reconciliou. O pecado nos separa de Deus, nos afasta de Deus. Tanto que é interessante você ver no Antigo Testamento as figuras no templo, o santo do santíssimo, do santo dos santos, ali uma cortina que separava, onde a Shekinah, a glória de Deus, a presença de Deus se manifestava, e separado um ambiente de outro ambiente. Quando Jesus morre e ressuscita, o que é que acontece? O véu do templo se rasga. E nessa figura ali, o que está acontecendo estava nos mostrando: aquilo que nos separava de Deus já não pode nos separar mais. Nós fomos reconciliados.
Agora, antes éramos inimigos de Deus por conta dos nossos pecados, aquilo que nos separava da presença de Deus, agora já não pode mais nos separar. E não é porque eu sou bonzinho, não é porque, olha Deus, esse ano eu fui muito bondoso. Não. É por conta do sacrifício de Jesus por nós que nós fomos reconciliados com o nosso Pai. Romanos 5, 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que amor é esse? Quem que te ama desse jeito? Quem que te ama desse jeito? Quem que paga esse preço por você? Agora a pergunta é: como a gente recebe tudo isso? Como que a gente recebe toda essa bênção de Deus, já que a gente não é merecedor, já que não tem nada a ver com o que a gente faça, porque a gente não é digno, não tem como receber tudo isso por mérito, pelo que fazemos. Como é que a gente recebe tudo isso para viver o que Deus tem para as nossas vidas? Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 8 até o 13, diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isso é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. De Jesus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, sou livre, nada além do sangue, nada além de Jesus. Você pode declarar isso? Diga: eu sou livre. Aleluia. João 3, 16 e 17 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Talvez você conheça o sacrifício de Jesus. Talvez você reconheça o sacrifício de Jesus, mas talvez você não tenha se apropriado desse sangue. Talvez você não tenha passado ainda este sangue nos umbrais da tua porta e do teu coração. O que livrou aquele povo não foi o cordeiro ter sido imolado, mas foi o sangue que foi passado na porta. Talvez você venha num lugar como esse semana após semana, e a palavra tem sido revelada e você começa a acreditar. Mas a minha pergunta para você é: você já passou esse sangue no umbral do teu coração? Você já se apropriou deste sangue?
Você já creu e confessou com a tua boca que Ele é o Senhor da tua vida? Talvez você venha a um lugar como esse, você gosta das músicas, te emociona, e você gosta das palavras que você ouve e te sai daqui, te coloca para cima. Você, puxa, vou ter uma semana animada. Você pode até ter uma semana animada e receber uma palavra de conforto, mas o que tirou aquele povo do Egito, o que livrou aquele povo da morte, foi o sangue no umbral das portas. Talvez você está no Egito ainda. Você está vendo tanta gente caminhando no deserto, indo para esse lugar, terra que mana leite e mel, frutos deliciosos, e você diz: por que eu estou aqui, preso, amarrado nesse Egito? Talvez você estava na festa, talvez você viu o cordeiro sendo imolado, talvez você celebrou junto com as pessoas, você cantou a canção com as pessoas, você se animou junto com todo mundo, mas não passou o sangue no umbral, e por isso ainda está preso no Egito, preso por Satanás, que tem te impedido de viver as promessas e tantas coisas maravilhosas que tem para a tua vida. Então, nessa manhã, é uma manhã de analisarmos as nossas vidas e os nossos corações. Nós temos o hábito e o costume de orarmos pelas pessoas e fazermos apelo por salvação, para aqueles que desejam entregar o coração a Jesus. Sempre fazemos isso. Eu vou na igreja desde que eu nasci. Então, vi a vida inteira o povo indo para frente na igreja, se rendendo aos pés de Jesus. Eu muitas vezes não faço isso. E não faço isso porque eu já tive sentado na cadeira e fiquei pensando: mas que vergonha, né? Todo mundo olhar para mim e falar: ah lá, o pecador. A vontade que dá é de virar e falar: você também é. E eu sei disso, por isso que muitas vezes não chamo a pessoa para vir aqui na frente. Porque você pode fazer isso aqui na frente, aí no teu lugar, de pé, deitado, de cambalhota, dentro da piscina, no banheiro, tomando banho, em qualquer lugar. Claro que às vezes é importante nós darmos um passo, a igreja fica feliz, né? Quando a gente vê um pecador se arrependendo, ei, glória a Deus, teve gente que foi salvo hoje, glória a Deus. Mas você vai orar no teu lugar hoje, você vai abrir o teu coração no teu lugar nessa manhã. Se você precisa, se você creu através da palavra, você precisa confessar hoje, você precisa passar esse sangue no umbral da tua porta, do teu coração. Eu quero te convidar nessa manhã a fazer essa oração no teu lugar, fazer isso no teu lugar. Você não precisa se expor, você não precisa levantar a tua mão, você não precisa correr para cá. Se quiser, corre aqui, vem me dar um abraço, vem aqui em cima, não tem problema nenhum. Mas se você não quiser, você pode fazer do teu lugar também. Fica de pé, eu vou orar com você. Mas não saia deste lugar nessa manhã, não faça isso sem ter feito essa oração, sem ter se apropriado do sangue de Jesus que foi derramado por você. Não faça isso, não faça isso. Receba esta bênção que Deus está proporcionando a você nessa manhã, em nome de Jesus. Deus, nós abrimos os nossos corações nesta manhã, nós rasgamos os nossos corações na tua presença, Pai. Tu és um Deus tão maravilhoso, tão bom, Pai. O Senhor enviou o seu único Filho para morrer naquela cruz por nós. Nós não amávamos o Senhor ainda, éramos inimigos do Senhor por conta dos nossos pecados, mas mesmo assim o Senhor nos amou. E a tua palavra nos diz que nos amou de tal maneira que entregou o seu único Filho, o Cordeiro imaculado, sem pecado, foi crucificado e ali naquela cruz carregou os nossos pecados, iniquidade, as nossas dores, angústias estavam pregadas ali na cruz com Jesus. Jesus nos substituiu naquela cruz, preço, nos redimiu, pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Nós acreditamos nesta palavra, uma fé nasceu nos nossos corações, Pai, de que sim, de que é verdade, de que sim, o Senhor fez isso por nós, de que sim, um preço foi pago naquela
cruz por nós. E nesta manhã nós confessamos com a nossa boca, Pai. Nós cremos já nos nossos corações, mas agora nós confessamos com a nossa boca, Deus, nesta manhã, que Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Redentor, Tu és aquele que nos livrou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Teu Filho amado. Tu és aquele que pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Tu és aquele que nos perdoou dos nossos pecados. Tu és aquele que enviou o Seu único Filho para que Seu sangue expiasse e acobertasse os nossos pecados. Tu és aquele que nos livrou. Tu és aquele que está nos levando para a terra prometida. Tu és aquele que nos conduz no deserto. Tu és aquele que faz mais do que podemos imaginar ou pensar. E nessa manhã o que nós podemos fazer é reconhecer o Senhor como nosso Senhor e Salvador. E o que nós podemos fazer nesta manhã é dizer ao Senhor que nós assumimos o compromisso contigo, de vivermos as nossas vidas todos os dias para a honra e glória do Senhor. Nós entregamos os nossos corações a Ti, nós entregamos as nossas vidas a Ti. Tu és o Senhor das nossas vidas. Seja o Senhor, Deus, em cada área nas nossas vidas, seja o Senhor em cada detalhe nas nossas vidas. Nós entregamos total controle ao Senhor e Te agradecemos em nome de Jesus.